Leitura Bíblica Anual, leitura de número 260 de 261, e hoje leremos Jó 39 e 40 e Apocalipse 22. E se você tiver interesse num certificado de conclusão da leitura anual, fique no final do vídeo para um aviso nosso. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou te fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo, endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar as buzinas diz, eia! E de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe, seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Jó 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse, cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei, que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze,
A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqueles irmãos que estão terminando a leitura bíblica anual, estão completando até este fim de ano, por favor, usem o link de baixo aqui na descrição do nosso vídeo. Ao abrir o link, você vai encontrar um formulário onde você vai preencher o seu nome, o seu e-mail e alguma outra informação, e ali submetendo para que nós possamos enviar para você um certificado de conclusão da leitura completa da Bíblia Sagrada. Parabéns para você que está terminando este grande e abençoado desafio. E se por acaso você tem lido com alguém que talvez não tenha um e-mail ou a possibilidade de estar preenchendo este formulário, fique livre de preencher por ele ou por ela também, e nós enviaremos para você, ou o e-mail que você coloque ali, o certificado de conclusão. Deus abençoe.